Olá, você está no canal Gospanira, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos continuar com o vídeo da Glória Polo, um testemunho muito revelador que faz nós pensarmos nas nossas próprias vidas. E se você ainda não viu os dois primeiros vídeos que compõem esta incrível história, eu te convido a ver os dois vídeos já postados aqui no canal anteriormente. Eu vou deixar os links aqui embaixo deste vídeo. Acessem e vejam. Agora vamos à conclusão deste incrível testemunho da Glória Polo. Continuemos. Imaginem meu veneno e eu ensinei a estas meninas que tinham que aproveitar, desfrutar do corpo, mas que tinham que se prevenir. Ensinei-lhes os métodos de planificação, ou seja, mulher perfeita. E essa menina de 14 anos, namorada do meu sobrinho, chega um dia ao meu consultório chorando e me diz: Glória, ainda sou criança e estou grávida. E eu lhe disse: tonta, eu não lhe ensinei a se prevenir? E então ela me disse: sim, mas não funcionou. Então olhei e o Senhor me colocava essa menina diante de mim para que não se afundasse no abismo, para que não fosse abortar, porque o aborto é uma corrente que pesa tanto, que arrasta e pisoteia, é uma dor que nunca se acaba. É o vazio de haver sido uma assassina. E o que foi pior para essa menina foi que, em vez de falar-lhe do Senhor, lhe dei dinheiro para que fosse abortar num lugar muito bom, para que não a prejudicassem. Assim como esse aborto, financiei vários outros. Cada vez que o sangue de um bebê se derrama, é como um holocausto a Satanás. É um holocausto. Ao Senhor lhe dói muito e se estremece cada vez que se mata um bebê, porque no livro da vida vi como nossa alma se apodera de nosso corpo tão somente quando se tocam o óvulo e o espermatozoide, surgindo como uma faísca linda de luz colhida do sol de Deus Pai. O ventre de uma mãe tão somente é fecundado e já se ilumina com o brilho dessa alma, e quando se aborta, essa alma grita e geme de dor. Ainda que não tenha olhos, nem um corpo formado, se escuta este grito quando estão assassinando, e o céu se estremece e no inferno se escuta outro grito, mas de jubilo, e imediatamente do inferno se abrem uns tipos de selos de onde saem umas larvas que seguem assediando a humanidade, fazendo-a escrava da carne e de todas estas coisas que existem e que estarão cada dia pior. Quantos bebês são mortos por dia? Isso é um triunfo para Satanás. Esse preço de sangue forma mais um demônio. Então me lavam neste sangue e minha alma branca começou a ficar absolutamente escura. Depois dos abortos, perdi a convicção do pecado, pois para mim estava tudo bem. Foi triste ver como que neste compromisso com o maligno, pude ver todos os bebês que eu havia matado também. E sabem por quê? Eu planificava com o uso do DIU. E foi doloroso ver quantos bebês haviam sido fecundados e se haviam brilhado essas faíscas do sol de Deus Pai. Mas estes bebês, gritando, se desgarravam das mãos de Deus Pai. Era a razão que explicava meu constante mau humor. Caras feias, vivia frustrada com todos e com muita depressão. Claro, eu havia me tornado uma máquina de matar bebês, e isso me afundou mais no abismo, e pensava, como que não havia matado? E o que dizer de cada pessoa que eu odiava, que eu detestava, continuava sendo uma assassina, porque não é só com um disparo que se mata uma pessoa. Basta odiá-la, fazer-lhe o mal, ter inveja dela. Com estes sentimentos já se pode matá-la. Quanto ao sexto mandamento, de não pecar contra a castidade, eu disse: aqui não vão me falar de nenhum amante, porque por toda a vida só tive um homem que é o meu esposo.
Quando me mostraram que cada vez que eu estava com os meus seios à mostras e meu corpo com minhas roupas insinuantes, sim, eu estava incitando os homens a que me olhassem e tivessem maus pensamentos, e eu os fazia pecar, e assim foi como entrei no adultério. Eu aconselhava as mulheres a serem infiéis com seus maridos e lhes dizia: não sejam bobas, divorciem-se, não os perdoem. Já com isso estava cometendo um abominável adultério. E me dei conta que os pecados da carne são espantosos e são condenatórios, mas o mundo nos incita a atuarmos como animais. Infelizmente, me soltei da mão do Senhor, porque os pecados estão nos pensamentos, na alma e na ação de cada pessoa. Foi tão doloroso ver todo esse pecado. Por exemplo, esse pecado do adultério do meu pai, que causou dano e desgarrou seus filhos. A mim me causou ressentimento contra os homens, e meus irmãos se transformaram em 3 fiéis fotocópias do meu pai. Felizes por serem muito machos, mulherengos e alcoólatras. Eles não percebiam como prejudicavam seus filhos. Por isso meu pai chorava com tanta dor, vendo como seu pecado havia sido herdado por eles e por mim, prejudicando assim toda a obra de Deus. O 7º mandamento, o de não roubar, eu me considerava honesta e o Senhor me mostrava como desperdiçávamos comida em minha casa. O mundo padecia de tanta fome e ele me dizia: eu tinha fome e vejo o que você fazia com o que eu te dava. Desperdiçava tudo. Eu tinha frio e olha o que você fazia, escravizada pela moda, vivendo de aparências, gastando muito dinheiro em injeções para estar mais magra, escravizada pelo corpo. Em poucas palavras, você fez de seu corpo um Deus. O Senhor me mostrava que eu era culpada pela miséria de meus pais e que sim, eu tinha a ver com isso. Também me mostrava que cada vez que eu falava mal de alguém, eu lhe roubava a honra e era difícil devolvê-la. O Senhor me mostrava que era mais fácil reparar o roubo de um dinheiro, porque poderia devolver o valor roubado, do que restaurar o bom nome de uma pessoa. Eu me arrependia por não ter sido uma mãe carinhosa com meus filhos, por não haver ficado mais com eles em casa, tê-los deixado tanto tempo com a mamãe televisão, o papai computador ou com os videogames, e para acalmar minha consciência, lhes comprava roupas de marca. Mas me horrorizou ver minha mãe que se questionava. A minha mãe foi uma santa mãe, que nos corrigia e nos amava, assim como meu pai. E pude ver quando ela disse: o que será de mim que nunca consegui dar nada para os meus filhos? Que espanto, que dor tão grande. Senti muita vergonha porque no livro da vida a pessoa vê tudo como num filme. E meus filhos diziam: tomara que a mamãe demore, que tenha muito trânsito, porque ela é muito chata e só vive reclamando. Que tristeza um menino de 3 anos e uma menina um pouco maior dizendo estas coisas. Eu lhes roubei a sua mãe. Lhes roubei a paz que eu daria à minha casa e não lhes deixei conhecer a Deus através de mim. Não lhes ensinei a amar o próximo. Se eu não amo ao meu próximo, eu não tenho nada a ver com o Senhor. Se não tenho misericórdia, não tenho laços com o Senhor, porque Deus é amor. Vou lhes falar sobre levantar falsos testemunhos agora. Eu sabia mentir muito bem e Satanás se tornou meu pai. Deus é amor e eu o odeio. Então, quem é meu pai? Não era difícil de adivinhar, e se Deus me fala do perdão e de amar meus inimigos, eu dizia: quem me prejudica me paga. Então, quem era meu pai? Se Deus é verdade e Satanás é mentira, quem era meu pai? Não há mentira rosa, nem amarela, nem verde. Todas as mentiras são mentiras, e Satanás é o pai de todas elas. Tão terríveis foram os pecados da minha língua.
Eu vi quanto dano causei com a minha língua. Eu fofocava. Quando falava mal dos outros, causava complexos de inferioridade às pessoas gordinhas, pondo-lhes apelidos pejorativos. Uma pessoa mal dirigida sempre termina numa ação e causa dano. Quando me fizeram o exame dos 10 mandamentos, pude ver a cobiça que tomava conta de mim. Eu pensava que seria feliz tendo muito dinheiro e passei a ter uma obsessão por ficar rica. Que tristeza! Quando tive muito dinheiro, foi o pior momento que vivi na minha vida, na minha alma, a ponto de querer me suicidar. Tinha tanto dinheiro e me sentia sozinha, vazia, amargurada e frustrada. A cobiça de desejar de ter muito dinheiro foi o caminho que me levou pela mão e me extraviei. Me soltei da mão do Senhor. Depois desse exame dos 10 mandamentos, me mostraram o livro da vida. Lindo, eu queria ter palavras para descrevê-lo. O livro da vida. Começo desde a concepção. Assim que se uniram o par de células dos meus pais, de imediato houve um zaz, uma faísca, uma linda explosão e se formou minha alma, colhida da mão de Deus Pai. Encontrei um Deus Pai tão lindo que me cuidava 24 horas por dia. E o que eu via como um castigo nada mais era que amor, porque ele consegue ver minha alma e percebia como eu ia me afastando da salvação. Para terminar, vou lhes dar um exemplo de como é maravilhoso o livro da vida. Eu era muito hipócrita e eu dizia a alguém: nossa, como você está linda, que vestido lindo! Mas por dentro, em meus pensamentos, eu dizia: que mulher mais asquerosa, e ainda se achava uma rainha. Nesse livro se podia ver exatamente como eu pensava. Se podia ver o interior de minha alma. Todas as minhas mentiras ficaram à vista, vivas. Todo mundo se dá conta. Quantas vezes eu menti para minha mãe porque ela não me deixava sair a lugar nenhum. Então dizia que tinha que fazer um trabalho em grupo na biblioteca, mas saía para ver algum filme pornográfico. Ia a algum bar tomar cerveja com minhas amigas. E lá estava minha mãe, vendo minha vida. Nada escapou dela. Os pais me davam banana para levar de lanche na escola. Meus pais eram pobres e só podiam me dar banana, leite e algum petisco para colocar na lancheira. Eu comia a banana e jogava a casca pelo caminho. Nunca tive a consciência de que alguém poderia se ferir ou escorregar na casca de banana que eu costumava jogar no chão. O Senhor me mostrou as pessoas que poderiam ter se machucado ou até mesmo se matado por causa destas quedas causadas por minha imprudência e falta de misericórdia. Também pude ver como só uma vez fiz uma boa confissão, quando uma senhora me deu 4.500 pesos a mais de troco num supermercado em Bogotá. E meu pai nos havia ensinado a sermos honestos e nunca tocar em nenhum centavo de ninguém. Então me dei conta quando já estava no carro. Estava a caminho do meu consultório e pensei: ai, essa velha distraída, essa tonta me deu 4.500 pesos a mais e agora tenho que voltar para devolver. E logo vi um engarrafamento gigante e disse: quer saber? Não vou devolver nada. Quem mandou ela ser tão distraída? Mas fiquei com a dor de ter feito isso, porque meu pai me ensinou a ser honesta. Então me confessei no domingo e disse: Padre, eu roubei 4.500 pesos porque não os devolvi a uma senhora que se equivocou no troco. Nem prestei atenção no que o padre me disse. O maligno não pode me acusar de ladra. Mas sabem o que me disse o Senhor? Ele me disse: em essa falta de caridade sua, quando não devolveu o dinheiro para aquela senhora, não reparando o pecado cometido de 4.500 pesos, para você não era um nada, mas para aquela mulher que ganhava um salário mínimo, significava alimentação de 3 dias.
O mais triste foi quando me mostrou como sofreu, aguentando a fome um par de dias. Por minha culpa, passou fome com seus 2 filhos pequenos, porque assim me mostra o Senhor. Mostra quando eu faço algo, quem sofreu, quem atua e como atua. O Senhor me perguntou: que tesouros espirituais você me trouxe? Minhas mãos estavam vazias, não levava nada. Minhas mãos estavam absolutamente desocupadas. Foi então que me disse: de que te servem os 2 apartamentos que você tinha, as casas e consultórios? Você não se considerava uma profissional de muitíssimo êxito? Acaso pode trazer o pó de um tijolo até aqui? O que fez com os talentos que eu te dei? Talentos! Bem, o Senhor havia me dado uma missão, a missão de defender o reino de amor. O reino de Deus. Eu me havia esquecido que tinha uma alma, e muito menos que tinha talentos, muito menos que o bem que deixei de fazer doeu muito ao Senhor. Sabem o que sempre me perguntava o Senhor? Sempre me perguntava sobre o amor, citava a falta de caridade pelo próximo. Ele me dizia que eu estava morta espiritualmente. Estava viva, porém morta. Se pudessem ver o que é a morte espiritual, como é uma alma que odeia, como é uma alma espantosamente terrível de amargura e fastidiosa, que faz mal a todo mundo. Quando uma pessoa está cheia de pecados, por fora tudo parece ser bonito e cheirar bem, com boas roupas, mas minha alma cheirava muito mal e vivia no abismo. Isso justificava tanta depressão e amargura. Então o Senhor me disse: é que sua morte espiritual começou quando você deixou de sentir dor pelos seus irmãos. Quando você via o sofrimento dos seus irmãos, era um alerta. Quando via nos meios de comunicação dizendo que o mataram, que sequestraram, que os desalojaram, você dizia da boca para fora: coitadinhos, que pecado. Mas isso não te doía por dentro. Você não sentia nada no coração. Era uma pedra. O pecado te petrificou. Quando se fecha o meu livro, imaginem como era grande a minha tristeza, quanta dor. Fora isso, por ter me comportado assim com Deus Pai, porque apesar de todos os meus pecados, apesar de toda a minha imundície e de toda a minha indiferença e de todos os sentimentos horríveis, o Senhor sempre, até o último instante, me buscou. Sempre me enviava instrumentos, pessoas, me falava, me gritava, me tirava coisas para me buscar. Ele me buscou até o último instante. Eu costumava dizer: o Senhor me condenou. Claro que não. No meu livre-arbítrio, eu escolhi quem seria o meu pai, e não foi Deus Pai. Escolhi o maligno. Esse foi o meu pai, e quando esse livro se fechou, vi em minha mente que estava de ponta cabeça, porque começava a cair naquele buraco e depois deste oco ia se abrir uma porta. Então começo a ir e começo a gritar a todos os santos para que me salvassem. Vocês não têm ideia da quantidade de santos que eu vi. Eu não tinha ideia de que havia tantos santos. Eu era tão má católica. Pensava que dava tudo na mesma. Se me salvasse São Isidro ou São Francisco de Assis, e quando acabaram todos os santos, veio o silêncio. Sentia um vazio, uma dor tão grande. E eu pensava: todos estão lá na terra dizendo como era santa, esperando que eu morresse para me pedir um milagre. E olhem para onde vou. Levanto os olhos e vejo os olhos de minha mãe. Com muita dor, eu lhe grito: mãezinha, que vergonha, me condenei, mãe, aonde vou? Nunca mais vou te ver. E esse momento lhe concederam a ela uma graça muito grande. Estava imóvel e lhe permite mover seus 2 dedos para cima, e ela dá um sinal.
e saltam dos meus 2 olhos 2 crostas espantosamente dolorosas. Era minha cegueira espiritual. Então vejo um momento lindo quando uma paciente me havia dito: olhe, doutora, a senhora é muito materialista e um dia vai precisar dele. Quando estiver em um ambiente de perigo, qualquer que seja, peça a Jesus Cristo que a cubra com o seu sangue sagrado. Ele nunca irá abandoná-la, porque ele pagou um preço de sangue pela senhora. E com essa vergonha tão grande e essa dor, comecei a gritar: Jesus Cristo, Senhor, tenha compaixão de mim, perdoe-me, por favor, dê-me uma segunda oportunidade. E este foi o momento mais belo, não tenho palavras para descrevê-lo. Ele baixa e me tira daquele oco. Quando ele me recolhe, todas estas coisas caíram ao chão. Ele me levanta e me leva a uma parte plana e me diz com todo o seu amor: vamos voltar, você vai ter uma segunda oportunidade. E me disse que não é pela oração da minha família, porque é normal que eles orem e clamem por você, mas foi pela intercessão de todas as pessoas alheias ao seu sangue, que não te conhecem e choraram, oraram e elevaram seu coração com muitíssimo amor por você. E então eu começo a ver como se acendem uma porção de luzinhas que são como chaminhas brancas cheias de amor. E vejo as pessoas que estão rezando por mim. Mas havia uma chama grande, era a luz que mais brilhava, a que mais amor emanava. Eu olhava quem era essa pessoa que me amava tanto, e o Senhor me disse: essa pessoa que você vê ali é uma pessoa que te ama tanto, tanto, e nem sequer te conhece. E me mostrava que essa pessoa havia visto a folha de um jornal do dia anterior. Era um camponês de um povoado bem pobre que vivia ao pé da Serra Nevada de Santa Marta. O pobre homem comprou uma panela e a embrulharam numa folha de jornal Espectador do dia anterior. Minha fotografia, onde eu parecia toda queimada, estava aí, ilustrando a matéria que falava sobre o acidente. Quando este homem viu a notícia, se pôs a chorar com um amor tão grande e disse: Pai, Senhor, tem compaixão dessa minha irmãzinha. Senhor, salve-a. Se o Senhor salvá-la, prometo que irei ao santuário de Buga e cumpro a promessa, mas salve-a. Imaginem um homem pobrezinho, não estava revoltado, nem amaldiçoando porque passava fome, com essa capacidade de amor para se oferecer a atravessar todo o país por alguém que não conhecia. E o Senhor me disse: isso é amor ao próximo. E logo me disse: você vai voltar e não vai contar o que viu 1000 vezes, mas sim, 1000 vezes 1000. E ai daqueles que, ouvindo sua história, não decidirem mudar de vida, porque eles serão julgados com mais severidade. Como você será em seu segundo regresso. Que prestem atenção os ungidos, que são seus sacerdotes, ou qualquer um deles, porque não há pior surdo que aquele que não quer ouvir, nem pior cego que aquele que não quer ver. E isto, meus queridos irmãos, não é uma ameaça. O Senhor não necessita nos ameaçar. Esta é a segunda oportunidade que vocês têm. E graças a Deus que vivi o que vivi. Porque quando lhes abrem o livro da vida a cada um de vocês, quando cada um de vocês morre, vamos ver este momento de igual maneira e vamos nos ver tal como estamos. Vamos ver nossos pensamentos e nossos sentimentos na presença de Deus.
E o mais bonito é que cada pessoa verá o Senhor em frente de cada um de nós, outra vez perguntando o que lhe temos a oferecer. Glória a Deus, glória a nosso Senhor Jesus Cristo.